principal forma de armazenamento no nosso computador e permite-nos exatamente guardar tudo aquilo que nós queremos, instalar programas, também fazer a gestão dos nossos dados, fazer também cópias de segurança, etc. Ou seja, o disco rígido é um armazém de dados, um armazém de programas, um armazém que serve para nós guardarmos tudo aquilo que temos no computador. Então, o webinar é sobre o disco rígido e os objetivos. Boa tarde, André. Não tem problema, começamos mesmo agora, portanto, estamos no tempo. O objetivo, como eu estava a dizer, do nosso webinar é conhecer os componentes do disco rígido, saber como funciona de forma básica também um disco rígido e saber depois o que são pistas, cilindros e setores que são bastante importantes no processo de gestão e armazenamento dos nossos dados no disco rígido. Então, começando, repetindo um pouco aquilo que estava há pouco no introito a falar, temos o disco rígido como um dispositivo que armazena a informação de forma persistente, ou seja, a informação que é armazenada num disco rígido não se perde, ao contrário de uma memória, por exemplo, como a memória RAM, que também armazena, dados e informação, mas que quando perde a sua alimentação elétrica tem, obviamente, também de perder os dados porque é um tipo de armazenamento volátil. Este armazenamento do disco rígido é o contrário do volátil, portanto é um armazenamento persistente, ou seja, é um armazenamento que guarda os dados independentemente deles estar alimentado ou não eletricamente. Depois, muito importante a perceber aqui na questão dos discos rígidos é que o disco rígido é uma caixa que tem de estar hermeticamente fechada, ou seja, o disco rígido não pode estar em contacto com o ar. Porquê? Porque qualquer grão de poeira, qualquer pequeno grão, mesmo invisível à nossa vista, poderá danificar o funcionamento do nosso disco rígido. Então, o disco rígido é composto por dois elementos esses que temos aqui imagens. Do lado direito temos a cabeça de leitura, a unidade de leitura e gravação, portanto, que é composta por todo este bloco que aqui está, incluindo ali as nossas agulhas, e o disco propriamente dito, que é este pequeno círculo metálico, não é, que vai servir para magneticamente ou eletromagneticamente armazenar os nossos dados. Então, o que é que nós temos que perceber? Que a unidade, ou seja, aquilo que vimos aqui atrás, a unidade de leitura e gravação, é um conjunto de componentes eletrónicos e também, ao mesmo tempo, componentes mecânicos. Esses dois tipos de componentes em conjunto é que tornam possível o armazenamento e a recuperação de dados num disco. Ou seja, aquilo que ainda há bocado estávamos a referir é um dispositivo elétrico, mas ao mesmo tempo é mecânico, então poderemos chamá-lo, designá-lo de eletromecânico. Na realidade, o disco não é apenas um disco, mas sim um conjunto de vários discos fechados, então, naquela caixa hermética que nós falámos há pouco atrás, e esses discos chamam-se, normalmente, na informática, na gíria informática, os pratos. Esses pratos armazenam a informação de uma forma magnética e cada um dos pratos tem duas superfícies de escrita e leitura, sendo que uma é superior, a outra é inferior, não tem nada de extraordinário. As agulhas de leitura e escrita vão trabalhar então num braço, que é este braço que podem ver aqui metálico, na ponta tem cá as agulhas de leitura e escrita, e essas agulhas vão trabalhar neste braço e vão, por forma magnética, induzir os dados nos discos. Os discos estão normalmente revestidos de uma película, portanto, de um material que consegue receber por magnetismo, então, esses dados, esses bits
esses uns e esses zeros que depois são lidos pelo nosso CPU e pelos nossos componentes do computador como dados de informação. Até agora, alguma dúvida? Não. Boa tarde, Ivan, bem-vindo. Então, Ivan, só para perceber, ainda não falámos muito, estivemos aqui 2 minutinhos só a fazer uma pequena apresentação do disco e este é o slide mais importante. Portanto, até agora vimos que o disco é composto por 2 unidades, leitura e gravação, e o disco propriamente dito. Depois, resumimos aqui um bocadinho o que é o disco na verdade, ou seja, uma pilha de discos chamados pratos, e esses pratos depois armazenam a informação de forma magnética através deste conjunto de braços e agulhas que escrevem a informação, que induzem magneticamente a informação no nosso disco rígido. Então, muito importante no processo de armazenamento e de escrita e também de leitura no disco são as pistas, os setores e os cilindros. Então, o que é que nós podemos dizer sobre isto como forma introdutória? Então, cada processo de gravação e de leitura de todos os dados tem que ser, obviamente, organizado. E para ser organizado, ele tem de tratar o nosso espaço físico do disco de uma forma, também ela, organizada. Passe a repetição. Então, o que é que o processo vai fazer? O processo vai dividir a superfície dos nossos discos, dos nossos pratos, que são magnéticos, em pistas e em setores. Então, aquilo que nós podemos ver aqui, estes círculos, estes 2 círculos que aqui estão, simbolizam as pistas. É claro que as pistas não são visíveis a olho nu. Portanto, são circunferências que aqui estão, mas não são visíveis. São muitos milhares de pistas. Então, o que é que nós temos? Eu tenho aqui simbolicamente representadas e as pistas vão sendo sempre concêntricas, ou seja, vão-se aproximando do centro e à medida que se aproximam do centro, como também aqui o centro é mais pequeno, as pistas também vão ser mais pequenas. À medida que se afastam do centro, as pistas também vão ter um diâmetro maior e vão sendo maiores. Então, o que é que vamos ver agora? Vamos ver que cada pista, como vimos atrás no slide, tem um número atribuído. Esse número atribuído serve para quê? Serve para que rapidamente o sistema consiga localizar a pista. Então, a pista mais fora, ou seja, a pista aqui mais fora, que está mais próxima do bordo do disco, é a 0. Depois vão começando a receber números até à que fica no interior, encostada mesmo aqui ao disco. O que é que podemos então perceber? Que à medida que ela vai ficando menor em tamanho, vai ficando maior em numeração. Apenas uma curiosidade e apenas uma informação para perceberem como é que isto é organizado. Depois, cada pista é dividida, e estas linhas que aqui estão, que são perpendiculares às circunferências que representam as pistas, são então as linhas que simbolizam a divisão das pistas em setores. Esses setores, simbolicamente, serão estes pequenos espaços que aqui estão, que resultam do cruzamento destas linhas com as pistas, e cada um dos setores pode ter um tamanho diferente dependendo do tipo de dados que vai receber. Ou seja, consoante o tipo de dados, e aí a responsabilidade é do programador, porque o programador que faz os dados, que cria os dados, pode atribuir diferentes tamanhos, também os setores irão variar de tamanho
de acordo com as necessidades de armazenamento, porque não poderemos ter sempre uma uniformidade, porque os dados também vão variar de tamanho. Outro conceito bastante importante. Já vimos atrás que o disco é composto por vários discos esses chamados pratos. Cada disco tem duas faces e as faces são ambas escritas e lidas. Então, como as cabeças estão sempre na mesma pista, independentemente do disco onde estiverem a ler, o que é que entre aspas, o que é que os informáticos que criaram este sistema de armazenamento decidiram chamar? Decidiram chamar cilindros. Então, os cilindros não são mais do que um conjunto, que está aqui representado de forma transparente, de todas as pistas que estão alinhadas nas mesmas coordenadas em todos os pratos. Ou seja, se eu tiver uma pista, imaginemos isto hipoteticamente, a 2 milímetros aqui do bordo, essa pista, a pista que está a 2 milímetros do bordo do prato de baixo e assim sucessivamente, todas elas alinhadas imaginariamente, vão ser chamadas um cilindro. Então, pistas, cilindros, setores são os três elementos fundamentais no processo de organização do nosso disco rígido. Até agora, alguma dúvida? O Ivan já vi que não, já me mostrou ali na câmara. O Bruno também não. O Jorge está a escrever. Ok, então ainda bem que não há dúvidas, é bom sinal. É sinal que estamos a conseguir chegar lá com o objetivo que nos propomos aqui com o webinar. Então, o que é que temos agora que perceber? Já percebemos o conceito de pista, o conceito de setor, o conceito de cilindro. Vamos perceber que depois há uma alternativa completamente diferente àquilo que são os discos rígidos que estivemos a ver até agora. Portanto, o que tivemos a ver até agora, isto é eletromecânico e é magnético. Tem aqui as cabeças, tem aqui os discos são magnetizados, recebem os dados. Aquilo que vamos ver agora é uma coisa completamente diferente, é uma coisa que funciona como uma evolução do disco rígido. Quando vamos a uma loja e compramos e dizemos à pessoa eu quero um disco rígido SSD, na realidade não é correto chamarmos disco rígido ao SSD, porque o conceito de disco rígido é este conceito. É isto que aqui está. São os pratos, as cabeças, os braços, etc. O SSD é um tipo de armazenamento que não tem qualquer parte. Exatamente, Ivan. A ideia partiu das pens e partiu também dos cartões SD. E então, o que nós temos aqui é que o armazenamento SSD não tem qualquer parte móvel. Se não tem qualquer parte móvel, automaticamente viola, entre aspas, tudo aquilo que é a tecnologia de disco rígido, de HDD, de Hard Disk Drive. Tudo aquilo que era considerado um disco rígido até à entrada no mercado dos SSD, fica completamente longe desta tecnologia. Então, é uma evolução, mas não é uma evolução que adotou o mesmo sistema. O que é que adotou? Adotou, sim, a parte da organização, porque não são pistas nem cilindros, mas os setores e os clusters não deixam de não existir também no SSD. Importante, na tecnologia SSD, como o próprio nome indica, é uma Solid State Drive, ou seja, é uma drive, funciona como uma drive, não é? Como uma unidade, e é sólida, está sempre num estado sólido. Não tem partes móveis, isto permite muito menos riscos em termos
de manuseamento, porque um disco rígido à moda antiga, quando nós trabalhamos com ele, ao deixá-lo cair, por exemplo, num processo de gravação, se os braços, as cabeças batessem, poderiam danificar o disco, e eu posso lhes dizer que danifiquei alguns discos portáteis de 2,5 polegadas por deixá-los cair enquanto eles estavam a funcionar e nem sequer deixei cair no chão, portanto foi em cima da secretária, pequenos toques, e quando está em processo de gravação, eles são muito sensíveis e podem-se danificar com facilidade. Depois, outra vantagem é o silêncio. Aquele barulhinho típico do disco rígido a trabalhar, com o SSD não há barulhinho típico nenhum. O barulhinho típico do SSD não se ouve nada. Portanto, não há qualquer emissão de ruído. Isto, em termos, por exemplo, de data centers, é extraordinário. É sim, senhor Ivan, é isso mesmo. Isto é extraordinário num data center. Agora imaginem o que é, por exemplo, um data center como o da PT, que tem, ou tinha, há um mês e pouco atrás, quando eu falei com um colega meu que lá trabalha, eles tinham aproximadamente 700 mil discos. Agora imaginem 700 mil discos antigos, a trabalhar com as agulhas todas a escreverem ao mesmo tempo e a lerem dados ao mesmo tempo. Imaginem bem o nível de ruído, mais as ventoinhas dos servidores e as ventoinhas de arrefecimento, imaginem bem o nível de ruído dentro daquele data center. Para qualquer técnico seria de dar em louco, não é? Então, o que a PT fez foi, investiu fortemente em SSD, em drives de SSD e também em sistemas de refrigeração sem ruído. Portanto, sistemas de refrigeração, muitos deles por líquido, portanto, por sistemas de gel e por aí até alguns mais complexos, por exemplo, em alguns computadores mais poderosos, há inclusive alguns sistemas de arrefecimento a nitrogênio. Maior capacidade são 480 GB. Sim, neste momento é o que ainda é possível. Eles não conseguem ultrapassar ainda, se bem que, segundo as previsões, é que essa capacidade... Sim, mas a Seagate tem 1 tera e 2 teras, nós já vamos aqui à frente ver isso. Só que é assim, a tecnologia na realidade são uns 480 GB. E depois, o que vem à frente acaba por ser um bocadinho a multiplicação desses 480 GB dentro de um só aparelho. Ou seja, na realidade não é um disco inteiro, mas sim de uma junção de vários módulos de 480, exatamente, que trabalham em conjunto. Então, como não tem partes móveis, como é que se constrói um SSD? Um SSD é construído à volta de um circuito integrado. Esse circuito integrado, que é esta placa toda que aqui está, depois leva uma série de chips semicondutores e esses chips semicondutores é que são os responsáveis pelo armazenamento dos dados e vão ficar. Neste caso aqui a imagem que eu tenho é uma imagem de um disco SSD de 72 GB que foi aberto, foi uma vítima que caiu e que, como caiu, teve que ser aberto e aproveitámos para fazer aqui uma foto. Continuando aqui, vantagens do SSD, tempos de acesso reduzidos. Quem já trabalhou com discos SSD e quem tem discos SSD instalado no seu computador, o Ivan estava a fazer, ok, eu também tenho no meu. Espetacular, é isso mesmo, Ivan, muito bom. O André também me está a dizer que também tem, sim senhor. O Francisco está a digitar, portanto é provável no desktop e no portátil, ok. Eu é assim, eu tenho Ok, Francisco, sim senhor. Eu tenho num portátil que uso muito para edição de música e vocês não fazem ideia daquilo que o martírio que acabou, porque renderizar música é quase tão mau como renderizar vídeo, ou pior, música com vários instrumentos ainda é pior. E então eu cada vez que acabava uma música no computador,
eu e o meu filho, porque ele ajuda-me, e ele é que é o músico. Depois íamos passear o cão, íamos fazer um passeio à beira-mar, deixávamos aquilo a renderizar, e quando voltávamos às vezes ainda não estava. Com o SSD, posso-vos dizer que a média máxima de uma música renderizada são 10 minutos. Só para terem a noção, a diferença do comportamento. Além de tudo isso, é mais resistente porque é sólido, sofre menos riscos de se estragar, é muito mais leve porque não tem... Exatamente, mal dá tempo para ir tomar um café, é isso mesmo, Ivan. Depois, é muito mais leve, porquê? Porque não tem partes metálicas, e como não tem partes metálicas, obviamente que é mais leve, porque os semicondutores são a maior parte de silício, e o silício, não sei se sabem, mas é, ao fim e ao cabo, areia, e é muito leve. Portanto, a partir daí, o silício, exatamente, não pesa metade, mas mesmo metade, se calhar, já estamos a exagerar, é capaz de ser um bocadinho menos de metade. É isso, é isso mesmo, Ivan. Então, outra coisa também importante é a capacidade que ele tem de suportar temperaturas elevadas. Um disco rígido normal não consegue suportar, exatamente, é isso mesmo, de um 2,5, é metade de um 2,5, exatamente. Eu estava a pensar num 3,5 e aí num 3,5 ele é bem menos de metade. É isso mesmo, André. Então, capacidade de suportar temperaturas mais elevadas, o que é que vai fazer? Vai fazer também, outra vez, reduzir os tempos de acesso. Porque as temperaturas, nós sabemos que o aumento da temperatura é um dos principais fatores para diminuir o desempenho do nosso computador. Quanto mais elevada for a temperatura dentro do nosso computador, à partida, menor desempenho conseguiremos obter, quer do processador, quer das memórias e quer do próprio disco. Então, neste caso, o SSD também tem essa vantagem. Depois estamos a falar de velocidades, a mobilidade, sim, isso é verdade. É porque não tem parte, lá está. Como não tem aquelas partes móveis, metálicas, não é? Não corremos o risco, de, ao trabalhar com ele e movimentá-lo, de o estragar. Ele é sólido. E essa é a grande vantagem, por isso é que se chama sólido. As velocidades podem oscilar entre 250 megabytes por segundo e 700 megabytes por segundo. 250 em gravação, 700 em leitura. Portanto, 700 megabytes por segundo, estamos a falar de ler um CD num segundo. Só para terem noção, um CD de música leva 710 megabytes de informação. Estamos a falar em ler um CD num segundo. É muito, para mim, que sou já um bocadinho antigo, é bastante informação. Então, em termos de comparação, o que é que podemos fazer aqui um bocadinho o retrocesso? Vimos que o disco rígido é composto por dois elementos, para aqueles... Exatamente, é SATA 2, é isso mesmo, André, é isso mesmo. Copiar 60 GB em 2 minutos não é difícil, porque basta multiplicar aquele fator e rapidamente percebe porque é que ele faz isso. Depois, é claro, também ajudado por um computador melhor, com melhor processador, mais memória, etc., também vai ajudar o comportamento do disco. Não é? Isto está tudo ligado, não há aqui grandes milagres, nem há aqui grandes truques. Então, só para fazer a revisão e para aqueles que entraram um bocadinho mais tarde aqui no nosso webinar, vimos que um disco rígido é composto por duas unidades, e aqui estamos a falar de um disco rígido clássico. O disco rígido clássico é composto por uma unidade de leitura e gravação e um disco propriamente dito. Depois, vimos que os discos são pratos metálicos, revestidos a uma substância que permite magnetizá-los e funcionam com cabeças de leitura e escrita que têm estes braços e as cabeças estão montadas nestes braços. Estes braços andam para trás, mais ou menos assim, neste sentido, andam para aqui e depois vão para ali, para poder também subir e descer de disco para disco. Portanto, esses movimentos ela faz para trás, desce, vai para a frente, sobe e vai sucessivamente, e são esses os barulhos que ouvimos quando ele está a trabalhar, são precisamente estes braços a mexer.
Depois, vimos também a importância É por isso que demora mais tempo, exatamente. É o tempo de ir atrás e ir à frente, são os chamados tempos de acesso, que demora mais tempo. O SSD não. O SSD, a única coisa que tem que fazer é procurar na tabela de ficheiros, na NTFS ou na FAT, ou seja, conforme a formatação que tivermos, a localização do ficheiro e automaticamente vai lá direto, encontrando-o no índice, rapidamente encontra o ficheiro. Depois temos o conceito de pista, setor e cilindro, sendo que a pista são linhas concêntricas que estão em todo o disco, em toda a superfície do disco, e que se tornam mais pequenas do exterior para o interior. A numeração, ao contrário, aumenta do exterior para o interior. Pista 0 mais fora, pista infinito mais dentro. Depois, setores são pequenos espaços que, ao fim e ao cabo, fazem interseções com as pistas, e cada interseção dessas é um setor que vai receber todos os tipos de ficheiros. Dependendo do tamanho dos dados, poderão variar também aqui o tamanho dos setores. Cilindros são, ao fim e ao cabo, cilindros imaginários, ou seja, é uma figura geométrica imaginária que tem a ver com os conjuntos de todas as pistas situadas exatamente no mesmo sítio ao longo de todos os pratos que compõem um disco rígido. SSD, Solid State Drive, ou seja, disco de estado sólido. Evoluiu bastante o disco rígido normal, digamos assim, clássico. Não tem partes móveis, ou seja, não tem estas partes que andam para trás e para a frente. Grande vantagem. E é silencioso, o que é maravilhoso em termos de trabalho para quem está a trabalhar perto, principalmente, de muitos computadores em simultâneo. Como não tem partes móveis, é composto por circuitos integrados e chips esses semicondutores, normalmente de silício, e como o silício é, na sua base, areia, é muito barato. Como é muito barato, a tecnologia evolui com bastante rapidez e bastante facilidade. Tempos de acesso reduzidos, resistência, leveza, temperaturas mais elevadas suportadas, velocidades muito mais rápidas do que os discos normais, e temos aqui então as vantagens dos discos SSD. Então agora vamos aqui fazer uma pequena viagem de 5 momentos à história, digamos assim, do disco rígido. Ora, temos aqui um disco SSD. Não é SSD. Este não é SSD. Este é um disco clássico. Foi um dos discos que revolucionou. Exatamente, Ivan. O silício é o principal semicondutor utilizado em todo o fabrico de todos os materiais eletrónicos. Sendo que também muitas vezes é utilizado o germânio, mas o germânio é muito mais caro. E como é muito mais caro, o silício acaba por ser preferido. Porquê é que o silício também é preferido? Porque o silício é a segunda substância que existe em maior quantidade no planeta Terra a seguir ao oxigênio. Portanto, o oxigênio é a primeira substância que mais existe no planeta Terra e o silício é a segunda. Logo, há uma grande abundância e é por isso que ele também é a escolha por ser abundante e barato. E então é por isso. Espero que tenha ficado esclarecido. Como eu estava aqui a dizer, este disco rígido que aqui está é um disco rígido dos anos 60, início dos anos 70 do século XX. Ou seja, este disco rígido funcionou mais ou menos até à data em que eu nasci, em 1972. Este disco rígido era o disco rígido do metro de São Paulo. O metro de São Paulo, no Brasil, tinha este disco rígido que servia para funcionar. Posso-vos dizer que daqui a aqui eram 3,70 metros de altura.
Daqui a aqui eram 2 metros e qualquer coisa de largura. Então estamos a falar de um verdadeiro... Era uma casa, às vezes um armazém. Às vezes um armazém. Aliás, há um computador, que foi o computador que foi criado para os cálculos dos tiros dos navios da Segunda Guerra Mundial. Esse computador chegou a ocupar o espaço de um estádio de futebol. E estamos a falar de um estádio de futebol americano, que é maior do que um estádio de futebol do nosso. Portanto, esse era o tamanho do computador, que servia só para fazer os cálculos para os tiros dos canhões dos navios da Segunda Guerra Mundial. Só para terem a noção. Depois até posso fazer um webinar com um bocadinho de história da informática, porque é curioso e acho que é importante também vocês conhecerem de onde é que isto tudo vem. E há factos históricos fabulosos na informática. Então, este era o disco rígido do metro de São Paulo, no Brasil, no final dos anos 60, início dos anos 70. Aqui temos uma evolução já de discos rígidos, sendo que estes já eram considerados discos rígidos para computadores pessoais. Ou seja, este mamarracho atrás e este também, que eram bastante grandes ainda, mas já eram para computadores de escritórios. Portanto, já não era assim uma coisa para se usar num armazém. Depois, temos aqui a evolução natural para aquilo que nós conhecemos hoje em dia. Este é o de 3,5, este é o de 2,5 e este ainda é mais pequeno que o de 2,5, que normalmente é utilizado naqueles micro PCs que tiveram aqui na moda há uns anos atrás, mas que entretanto 1.8, exatamente. O 1.8, este é o de 5, exatamente. Este aqui tinha aproximadamente 12, mais coisa, menos coisa, e este tinha 20 e qualquer coisa. Só para terem a noção do tamanho. Caixas pretas, exatamente, é isso mesmo, André. Era sim, senhor. Eram umas caixas pretas que eu já vou mostrar agora aqui mais um à frente. Esta era uma evolução, então, que eu vos queria mostrar em termos de tamanho dos discos rígidos para utilização dita pessoal. Então, só assim numa nota mais pessoal, tínhamos aqui este que era capaz de pesar metade do peso de um homem adulto. Portanto, só para terem noção, não era propriamente portátil. Depois, temos aqui um disco rígido, que é um disco rígido da IBM de 5 megabytes. Este mamarracho que aqui está, sim, por aí, 40 a 50 quilos, aquele grandalhão. Este monstro que aqui está, com estas dimensões, e este senhor é o inventor deste disco, era um engenheiro da IBM, era um disco de, e agora pasme-se, não é? Era um disco de 5 megabytes. Ou seja, provavelmente hoje em dia não daria para armazenar um MP3 se a música for um bocadinho grande. Só para terem a noção daquilo que nós percorremos, da evolução que a informática tem vindo a ter. E não estamos a falar assim de tantos anos como tudo isso. Estamos a falar de 40, 50 anos, o que em termos de linha histórica não é assim tanto. Não chega a um século toda esta evolução. Agora temos aqui as tais caixas pretas que o André ainda há bocado falava. Esta caixa preta já representa uma evolução muito grande. Este disco era usado na banca para armazenar dados de contas bancárias. Era considerado o chamado último grito tecnológico na altura. Podem ter a noção já do tamanho, que não era assim tão grande, e porque tem aqui as mãos do homem para poder servir de termo de comparação. E exatamente, é a lei de Gordon Moore na vida real. É isso mesmo, André, é isso mesmo. E então, este disco
tinha a capacidade de armazenamento para a altura já brutal de 3.78 GB. Já estamos a falar de gigabytes aqui, e estamos a falar ainda em anos 80, uma evolução anos 80, anos 90, fim de anos 80, início de anos 90, e já conseguia armazenar 3,78 GB. Estamos a falar aqui de 250 mil dólares de custo. Este disco custou à banca 200... O primeiro disco foi de 30 megas, Francisco. O meu primeiro disco rígido foi de 100 megabytes e foi uma festa na minha universidade. Quando eu cheguei à aula e disse que tinha um disco rígido com 100 megabytes, toda a gente dizia que eu era rico, porque na altura estamos a falar de um preço bastante substancial. O meu primeiro computador, excetuando o Spectrum e o Amiga e essas coisas que eu tive, o mais feliz, exatamente, excetuando esses computadores míticos, como o Spectrum, por exemplo, que foi onde eu comecei na informática, o meu primeiro computador PC funcionava com duas disquetes de 5 1/4, uma disquete carregava o MS-DOS 2.0 e a outra disquete 40 megas já não era mau. Depois a outra disquete carregava os programas. Ou seja, eu tinha uma disquete de 5 1/4 que levava 700 capas com o DOS 2.0 da Microsoft, que permitia trabalhar com o computador. E depois, cada vez que queria usar um programa, na outra drive, punha uma disquete 3,5, aqui já não era 3,5, não era 3,3. Era de 5 1/4, metia a segunda disquete e, por exemplo, um processador de texto. Metia uma disquete com o processador de texto. O DOS 3.3, ok. Pensei que se estava a referir às disquetes de 3,5. Depois acabava de trabalhar com o processador de texto, queria trabalhar com o Lotus 123, que é o antecessor do Excel, punha o Lotus 123 noutra disquete. Apetecia-me jogar um joguinho, género do Pac-Man ou qualquer coisa, tirava essa disquete, punha a disquete com o Pac-Man. E depois tinha qualquer coisa como 900 disquetes em casa, que era para, cada vez que queria fazer qualquer coisa, tinha um armário cheio de disquetes e às vezes já não sabia onde é que as coisas estavam. Já era um sistema de busca que era eu que tinha que fazer manualmente para encontrar as coisas. Estamos a falar aqui de um computador ainda com um ecrã negro e letras verdes de fósforo. Portanto, uma coisa arcaica. Depois tem aqui que este é fantástico, que tem um motor a 2 tempos. Este disco tinha um motor a 2 tempos, era um monoprocessor, exatamente, era mesmo monoprocessor. Aqui, este motor é que fazia trabalhar o disco rígido. Portátil, sim, portátil, se tivéssemos uma grua, podíamos levá-lo para qualquer lado, isso era verdade. Ou um carrinho de mão, conseguíamos. E este disco, portanto, tinha um motor auxiliar. Mas a mim o que me espanta mais, de todos estes que eu vos mostrei, porque todos eles foram evoluções tecnológicas, é mesmo neste caso aqui o preço deste disco rígido, que é a módica quantia de 250 mil dólares. Estamos a falar, ao câmbio atual, qualquer coisa como 210 mil euros, mais coisa, menos coisa. Foi o preço deste disco que foi criado para a banca. A banca é que está sempre neste aspecto, tem dinheiro, tem tecnologia. O Ivan teve um Olivetti com 2 janelas. Sim, já sei qual era. Era exatamente, tinha. E eu em termos de armazenamento, no início era muito complicado. No início dos anos 80, quando eu comecei a trabalhar mesmo à base de disquetes, e muitas vezes gravávamos coisas, as disquetes apanhavam umidade, deixavam de ler, às vezes trabalhos inteiros, e depois tínhamos que imprimir naquelas impressoras de agulhas com rolos de papel,
que era para termos cópias em papel, não fazia sentido absolutamente nenhum, mas tinha que ser assim. Mas pronto, foi isso que nos trouxe até hoje. Algumas dúvidas sobre aquilo que vimos em termos dos discos rígidos e do SSD? Não. Exatamente, em várias partes. Ok? Então, se não há dúvidas... Assim, era uma complicação dos demónios para levar os trabalhos para a escola. Era terrível, Ivan, era terrível, era mesmo. O pessoal... Eu cheguei ao cúmulo de levar a caixa do computador para a escola. Portanto, Sim, isso também, isso levei muita vez. Mas posso lhe dizer é que o mais grave é que eu tinha que levar a caixa e o monitor, porque não havia monitores na escola. Portanto, tinha que levar tudo. Então, como não há dúvidas, vamos aqui aproveitar e vou-vos propor um pequeno teste. Um testezinho de 10 perguntas, que têm, neste momento, 9 minutos e 55 para responder. Eu vou desligar aqui a minha câmara um bocadinho enquanto vocês respondem ao questionário, está bem? Até já. Os dois colegas que estão ainda por terminar o questionário estão com alguma dificuldade. Um já vi que não, porque já terminou. Todos terminaram. Estavam só a guardar-se para eu intervir. Então, neste caso, vamos aqui ver, a média de respostas certas foi 9,83, ou seja, quase todos vocês tiveram o questionário totalmente correto, o que é bom sinal, é sinal que a informação passou. Finalizando aqui a votação, podemos ver que houve aqui os pontos em média de 9,83. Temos aqui o Jorge, acertou 9 em 10. Qual é que foi o Jorge? Qual é que acham que foi a que o Jorge falhou? Eu agora não consigo recordar. Não consigo recordar delas assim nenhuma. Se fosse mais difícil. Foi aqui. O Jorge falhou aqui que a unidade é um conjunto de componentes eletrónicos e mecânicos. O Bruno acertou todas, o Ivan também, o Francisco também, o André também e o André também. Portanto, o Jorge paga o jantar, fica combinado. Espero que tenham gostado do webinar. Se não tiverem mais nenhuma dúvida, despeço-me. Na próxima quinta-feira tenho ainda inscrições disponíveis para o webinar sobre redes. Se quiserem, façam favor, está lá o link no vosso campus, eu mandei uma mensagem. Se quiserem inscrever-se, é na próxima quinta-feira, Andrei. É sobre redes. Alguns de vocês ainda não estarão nessa unidade, mas não perdem nada em assistir, porque são matérias bastante interessantes e, inclusive, o que eu vou fazer é mesmo responder a casos práticos. São mesmo casos, perguntas concretas. Se fizermos isto, o que é que acontece àquilo? Se tivermos assim, o que é que vai acontecer? Portanto, são coisas práticas. Se quiserem assistir, não têm tudo a ganhar e nada a perder. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, eu vou partilhar aqui convosco o PowerPoint, está bem? Já aí está. Vou-vos pedir. Podem fazer download aqui no... Para o próximo webinar, pode contar comigo. Eu tenho pena de não ter estado presente nos que ocorreram até agora. Vamos fazer mais, Ivan. Uma novidade que eu também vos dou em primeira mão. Eu hoje abri o primeiro fórum no campus virtual, que vai estar disponível a partir da manhã. O primeiro fórum é sobre sistemas numéricos e conversões, e amanhã vou abrir um segundo fórum sobre redes, ainda não sei bem que tema de redes, mas sobre redes. Portanto, se quiserem depois procurar nos vossos campos
o fórum e participar, colocar as vossas questões, as vossas dicas, estejam à vontade. É mais um recurso que temos disponível no nosso campus virtual e que permite... é isso que eu ainda não sei, André, o nível de redes. Eu se calhar vou optar primeiro, como é o primeiro fórum, por ser uma coisa mais simples, mais abrangente, e depois criar um mais específico para quem está nos cursos apenas de redes. Portanto, naqueles cursos já da Cisco, em que é uma coisa mais concreta. Mas vão investigando no vosso campus e vão perceber rapidamente. Vou-vos pedir para fazer o download do PDFzinho, só favor, antes de eu encerrar a sessão. Basta clicar aqui no botãozinho baixar